Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como tomar decisões. Eu sou Jaqueline Ferrari, criadora e mentora do programa Tô Evoluindo, e eu já vou começar com os recadinhos de sempre. Já deixa o seu like aqui nessa aula, já se inscreve no canal para você também não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem uma aula inédita e o assunto dessa semana é sobre decisões. Você se considera uma pessoa indecisa ou você é aquela pessoa que tem super facilidade para tomar decisões? E nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero falar com você sobre decisões, mas decisões importantes, decisões que geram grandes mudanças na nossa vida. Como eu sou mentora do programa Tô Evoluindo, que é um programa de desenvolvimento pessoal, eu me deparo com todos os meus mentorados, com todos os meus alunos sempre nessa situação, num impasse, né? O que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Todo mundo sempre está em algum momento que precisa tomar alguma decisão. A não ser que você esteja extremamente satisfeita com tudo que está acontecendo na sua vida, você tem alguma decisão a tomar. E não se trata nem da gente estar 100% satisfeita, mas é que nós temos essa necessidade de estar em constante mudança. O ser humano, ele está em constante mudança, ele está sempre evoluindo. E nesse processo de evolução, necessariamente você vai precisar tomar alguma decisão. E por que nesses momentos a gente tendo tanta convicção de que precisa tomar alguma decisão, precisa tomar um novo rumo, a gente ainda se bloqueia tanto para decidir sobre o que vai fazer, decidir sobre os próximos passos. Então, nós vamos falar sobre algumas questões, sobre alguns aspectos relacionados à tomada de decisão, para a gente poder entender onde é que está esbarrando e, logicamente, a gente vai falar do que se passa aqui dentro da nossa mente, né? Porque tudo acontece dentro da nossa mente, não tem jeito. Então a gente precisa entender a raiz da questão, a raiz do problema, para a gente pensar e facilitar também as soluções. E eu não estou falando de decisões simples, porque para pensar, todos os dias, em todos os momentos, a gente está tomando algum tipo de decisão. Quando você acorda, quando seu despertador toca, você já decide se você vai levantar ou não. É uma decisão. Você sabe que você precisa levantar para começar o seu dia, para ir para o seu trabalho, para tomar outras decisões. Então você decide por levantar. Mas não sair da cama também é uma alternativa. Você decide o que você vai comer no café da manhã, você decide se você vai ou não para a academia, você decide se você vai para o seu trabalho de carro, de ônibus ou caminhando. Então, o tempo todo nós estamos tomando micro decisões. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: por que essas decisões a gente toma assim sem nem perceber? Porque essas decisões, elas estão no automático. Tem uma aula aqui no YouTube também, aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo, falando sobre piloto automático, como desligar o piloto automático. Mas essas decisões pequenas, elas já estão no automático. E isso é uma forma, inclusive, que o nosso cérebro encontra de economizar energia. Você vai perceber no decorrer desse bate-papo que todo o objetivo do nosso cérebro é economizar energia. E aí, para economizar energia, o que ele faz? Ele vai vendo aquilo que está sempre se repetindo, se repetindo, se repetindo e vai automatizando. Dessa forma, quando aquela situação acontecer de novo, ele sabe o que decidir, não precisa nem de pensar muito. Então, se todos os dias o comando que você envia é
tocou o despertador e eu preciso levantar, você vai fazer isso por um dia, 2, imagina quantos dias da sua vida você já fez esse processo. O que o seu cérebro entende? Opa, toda vez que eu ouvir o despertador tocar, dentro desse contexto, eu vou decidir por levantar da cama. E aí a sua decisão se torna automatizada. Você não pensa muito, você não sofre um pouquinho, né? Quando você para ali para pensar de se eu vou levantar ou não, mas é automático. Você sabe que você precisa e esse processo já está automatizado para você. Então você decide. Essas pequenas decisões do dia a dia, elas já estão de alguma forma automatizadas. O nosso cérebro já fez esse trabalho. Então é tão simples tomar essas decisões que a gente nem percebe que já tomou. E se você também parar para pensar, toda decisão que você toma, independente dela ser pequena ou grande, essas micro decisões, elas geram algum impacto. Então, toda vez que você decide por levantar ou não da cama, você sabe o impacto que vai gerar. Quando você decide não levantar, ou quando você fala assim, cérebro, não, eu vou desobedecer a sua ordem hoje, não vou levantar, e você fica na cama, você sabe qual o impacto que gera. Você sabe o que vai acontecer. Aí você acorda depois naquele desespero, né? Mesmo a sua decisão tendo sido ali meio que inconsciente ainda, você estava com sono, você acorda naquele desespero para recuperar o tempo que você perdeu, para recuperar o seu atraso. Então, todas as decisões que nós tomamos, elas geram um impacto. E aí, quando esses impactos eles são pequenos, a gente ainda consegue assimilar melhor. Então, quanto maior a sua decisão, maior a consequência dessa decisão, maior é o impacto dessa decisão. Quando a gente traz esse contexto para dentro de um contexto de mudança, quando você está precisando decidir sobre uma mudança significativa que vai gerar um grande impacto na sua vida, é aí que entra a dificuldade para tomar decisões. Porque essas decisões de mudança, toda mudança, ela traz um contexto novo. Ela traz algo que você ainda não conhece bem. Ela traz algo que você não conhece o resultado. Quando você decide por não aceitar o comando de levantar da cama, você sabe o impacto que isso vai gerar. Mas uma nova decisão, uma mudança, você não sabe qual é o resultado. Então, isso é que gera o desconforto, e isso é que gera a dificuldade para você tomar essa decisão. E a gente volta a falar do cérebro, porque nesse aspecto ele é o protagonista. Com qual situação que você se depara quando você precisa tomar uma decisão para a sua vida, uma decisão de mudança? E eu preciso decidir para ir para um caminho que eu não tenho certeza, eu não tenho clareza do resultado, eu não sei exatamente o que vai acontecer, não sei se isso que eu decidi vai me levar para um resultado positivo. Eu também sei que se eu tomar uma decisão errada, eu vou ter uma consequência ruim. E aí, nesse momento, eu acendo ali a luzinha do perigo e você já se sente inseguro para tomar essa decisão. Essa insegurança, essa luzinha do perigo, ela aciona todos os mecanismos de defesa no seu cérebro. Porque o seu cérebro, ele tem uma função primitiva, você não consegue mudar isso. Uma função primitiva de garantir a sua sobrevivência. O dia que você entender isso, você entendeu tudo. Você entende
o que você precisa fazer para ter uma conversa, um papo direto aí com o seu cérebro e você fazer as negociações necessárias com ele aí para ele não te sabotar, para ele não impedir você de dar o próximo passo. Mas considerando que a luzinha do perigo foi acesa, você sabe que se você tomar uma decisão errada, você vai ter uma consequência ruim. O que o cérebro faz? Bloqueia essa decisão, porque você não pode se colocar em perigo, porque ele tem como função primordial garantir a sua sobrevivência. Imagina aí o seu cérebro, imagina uma conversinha aqui, ó, que é bem isso que acontece, uma conversinha no pé do ouvido. Ele conversando com você, olha só, o que adianta você ter sucesso, você escolher mudar de carreira, você escolher ter um relacionamento bem sucedido, você escolher organizar suas finanças, escolher fazer investimentos, você ter dinheiro, se você não sobreviver. Para ele é a única coisa que importa. Então, pega isso, é essa sensação de perigo que gera o medo e faz com que todos os mecanismos internos de autopreservação sejam acionados. E aí você começa um processo de autossabotagem, onde você mesma já começa, na hora de tomar a decisão, você já se paralisa e você não segue em frente com decisões importantes que poderiam fazer toda a diferença no seu processo de evolução. E o principal medo que rege todo esse processo é o medo de perder, porque a gente não quer perder nada, né? A gente fica sempre apegado. Eu falo sempre sobre essa questão do apego e é nesse sentido. Você se apega tanto às coisas que você já tem por medo de mudar e por medo de perder, que você acaba perdendo a oportunidade de ter outras coisas até melhores ou ter coisas diferentes na sua vida. O Jô Soares, uma vez no programa dele, num momento de muita tristeza, quando ele perdeu o filho dele, ele contou uma história de um dia que eles foram numa livraria. E o filho dele voltou com uma pilha de livros. E aí ele falou para ele, meu filho, escolhe um pra gente levar. A gente não vai levar todos, escolhe apenas um. E ele falou para ele assim, então eu não vou levar nenhum. E ele perguntou, né, mas por que você vai fazer isso? Ele falou, porque eu não quero deixar nenhum para trás. Eu não quero perder nenhum. Ou seja, é muito nesse contexto que a gente lida com as decisões de mudanças que a gente não conhece. Na tentativa de manter tudo que a gente tem, no apego de manter tudo que a gente já tem, a gente acaba não tomando a decisão de ter algo novo. Só que a questão é a seguinte, nem sempre o que nós temos está nos mantendo felizes, está nos mantendo satisfeitas. Porque se você chega num ponto de precisar tomar alguma decisão de mudança, é porque você está com alguma insatisfação. Você pode estar, por exemplo, num emprego que você não está gostando. Você não está se sentindo bem lá, você não se sente respeitada, você não se sente reconhecida, você sente que aquele ambiente é um ambiente muito tóxico e você quer mudar, você quer sair de lá. Só que aí você começa a pensar, mas e se eu não conseguir outro emprego? E se a outra empresa que eu for assim também? Só muda o endereço. Essa é uma frase total de autossabotagem, né? Emprego só muda o endereço, relacionamento só muda o endereço. E a gente vai ficando, por quê? Você vai se conformando com as coisas por conta do medo. E se eu mudar e continuar tudo a mesma coisa? Então você decide por ficar num emprego que você não gosta, num emprego que você não está satisfeita, num emprego que você não é reconhecida, porque você tem medo de mudar.
porque você não conhece o resultado que você vai alcançar lá na frente. E ainda tem uma outra situação. Você ainda se sente muito satisfeita com a decisão que você tomou, porque nesse momento o seu cérebro vai falar, graças a Deus, ela sossegou o facho e ela vai ficar aqui. Vamos nos manter nessa segurança que a gente tem. Estamos todos seguros. Tá, você está segura, mas você está satisfeita? Você está feliz com isso? Da mesma forma, você pode estar vivendo um relacionamento onde você não está feliz, onde você está vivendo situações que você sabe que você não merece viver, como um relacionamento tóxico, que a gente conversa muito sobre isso aqui, né? Até no meu Instagram eu converso muito também com as meninas sobre isso. Um relacionamento tóxico é uma situação onde nenhuma mulher deveria se manter, porque ele consome você, ele consome a sua autoestima, ele te fragiliza e você acaba perdendo todas as suas forças de fazer mudanças significativas, de construir a sua vida do jeito que você quer. Tem aula sobre isso aqui no canal também, você pode assistir depois, já pode maratonar aí. Mas você está num relacionamento ruim. Aí você pensa, eu preciso mudar, eu preciso sair desse relacionamento. Isso não está sendo bom para mim. Nesse momento, seu cérebro já identificou que você quer fazer uma mudança. E você fica com medo, porque você não sabe se você vai encontrar um resultado positivo depois. Porque tem isso também, né? A gente quer decidir, a gente quer mudar, mas a gente quer ter a certeza de que lá na frente eu vou encontrar um resultado positivo. E nesse momento, quando você está tomando a decisão, você ainda não tem certeza sobre isso. E aí começam a vir as questões, né? Ah, mas para que você vai sair desse relacionamento? Homem é tudo igual. Você vai achar um outro igual lá na frente, só muda o endereço. Aí você começa a pensar, talvez isso não seja tão ruim assim. Talvez a culpada seja eu. E se eu decidir errado? E se eu me arrepender? Vou ficando por aqui mesmo. Para o seu cérebro, para o seu sistema de sobrevivência e de preservação, isso é ótimo, porque você voltou para o seu ambiente seguro. Só que é um ambiente seguro irracional. Você nem sabe que essas questões se passaram dentro da sua mente. E aí você volta para uma situação de comodismo, porque você está com medo de sair, você está com medo do que você vai encontrar pela frente. E toda escolha é uma renúncia. Então, quando você está escolhendo por algo, você está renunciando várias outras opções. Como o exemplo do filho do Jô Soares, né? Para ele ter um livro, ele teria que renunciar a todos os outros. Então, toda escolha que você fizer, ela vai trazer junto uma renúncia de inúmeras outras opções que você vai ter que se desapegar delas. E uma vez que você escolhe, você desapega. Não fica pensando no que poderia ter sido se você tivesse escolhido diferente, porque eu também sempre falo aqui, a gente escolhe, a gente decide, a gente faz de acordo com o nível de consciência que a gente tem no momento. Então, nesse momento, você precisa acreditar que se gerou uma insatisfação, se você está em algum ambiente, em alguma situação que não está te deixando feliz, você precisa tomar uma decisão, mesmo sabendo que você não tem certeza do resultado que está te esperando lá na frente. E mesmo que você não tenha certeza do resultado que você vai encontrar, no momento que você toma a decisão, você começa a aprender com o processo. Mesmo que o seu resultado seja negativo, você aprendeu com o processo. Você se tornou competente naquilo ali. Você acumulou mais conhecimento. E à medida que você vai ganhando competência, ganhando conhecimento, ganhando agilidade para tomar as decisões,
esse processo de tomar decisões difíceis, ele também vai se tornando automático, porque você vai quebrando essas barreiras do medo. Você vai mostrando para o seu cérebro, mostrando para sua mente, mostrando para suas crenças que você tem condições, plenas condições de tomar decisões, e mesmo que o seu resultado não seja positivo para aquela decisão, você sabe tirar vantagens, você sabe tirar aprendizado. Esse é o grande momento, é o grande pulo do gato, porque você começa também a entender que resultados negativos, eles também trazem algo positivo. Você ressignifica isso e com isso você rompe essa barreira de crenças, você rompe a barreira do medo e você começa a automatizar esse processo e a ter muito mais conquistas na sua vida. E você só vai ter esse resultado se você entrar em ação, porque não agir também é uma decisão. Só que não agir te mantém na situação do comodismo. E você só se torna bom nisso, você só se torna bom em tomar decisões quando você age. Você se torna competente, você automatiza o processo e aí ninguém te segura mais. Vamos falar então sobre algumas formas que você pode melhorar essa sua capacidade de tomar decisões. E a primeira delas é você ter conhecimento. Eu vou falar de conhecimento em dois aspectos: o autoconhecimento e o conhecimento sobre o que você precisa decidir. Então você precisa conhecer quem você é, você precisa conhecer as suas competências, os seus limites, quais são os seus pontos fortes, a sua capacidade de percepção das coisas. Você precisa confiar na sua intuição, porque intuição nada mais é do que uma busca que você faz dentro do repertório de conhecimento que você tem. Às vezes a gente tem uma intuição e fala assim: nossa, minha intuição tá dizendo que eu deveria fazer isso, mas nesse momento já essa intuição, ela já buscou lá dentro de todo o seu repertório, de toda a sua biblioteca, tudo que você conhece sobre o assunto e traz como intuição de uma forma mais segura que você poderia tomar essa decisão. Então, o autoconhecimento, você precisa ter acesso a informações sobre você para que você tenha autoconfiança e saber que você tem plenas condições de tomar uma decisão. E o conhecimento sobre o assunto da decisão, o assunto da mudança. O que você quer fazer? Ah, eu quero mudar de cidade. Então vamos conhecer sobre essa cidade. Como que é essa cidade? Como é viver lá? É litoral? É mais frio? É mais quente? Qual o tamanho da população? Como que é o mercado de trabalho? As pessoas são mais receptivas ou não são? Conhecer tudo relacionado ao contexto da decisão, ao contexto da mudança que você quer realizar. Isso facilita muito porque à medida que você vai conhecendo, você vai clareando esse caminho nebuloso que gera o medo. Então, você precisa conhecer o que você tem, que é como você vai estar dentro desse processo, através do processo de autoconhecimento, e você também precisa conhecer o contexto da mudança. Se você quer abrir um novo negócio, você precisa conhecer quais as suas capacidades. O quanto você está preparada para esse novo negócio. As competências que você possui, elas são suficientes para esse novo negócio? O que você precisa desenvolver? Quais são os seus limites com relação ao risco? Se você decide, por exemplo, sair de um emprego CLT para abrir um negócio, o quanto você está disposta a assumir esse risco, a pagar esse preço? Ou no primeiro mês, ou no primeiro momento, ou na primeira adversidade ali
que der alguma coisa errada, você já vai desesperar, vai falar, tá vendo? Eu não devia ter tomado essa decisão. Então, conhecer os seus limites e saber até onde você consegue ir é muito importante no processo de tomada de decisão. Vai fazendo com que você tome decisões que são apropriadas para você. Porque nem todas as oportunidades, elas são para você. Existem inúmeras oportunidades para todas as situações, mas nem todas são para você. E tá tudo bem. E quanto mais você se conhece, conhece os seus limites, sabe da sua capacidade para abraçar aquela oportunidade e conhece sobre aquela oportunidade, mais fácil vai ser de você tomar a decisão. Primeiro, porque você quebra a barreira principal, que é a barreira do medo, e você quebra o seu processo de autossabotagem. E segundo, que você tem muito mais chances de que essa decisão te dê um resultado positivo. Então vai ser muito mais tranquilo de você começar a enxergar vantagens em ter tomado essa decisão. Você vai se acostumando com essa sensação e de repente você está até mais apta a tomar outras decisões até mais difíceis. E aqui entra uma outra questão também muito importante. Analisa as suas opções. Dentro da mudança que você quer realizar, quais são as opções que você tem? Eu quero sair do meu emprego, que não tá legal. Tô usando esse exemplo porque a gente usou lá no início da aula. Quais as opções que você tem? Eu posso fazer um concurso público, ou eu posso ir para uma outra empresa e aí eu vou pesquisar mais sobre essa outra empresa, eu vou conhecer mais sobre essa outra empresa para não cometer os mesmos erros que eu cometi na empresa anterior, né, os erros de escolha. Ou eu posso empreender. Então, dentro dessas três opções, você vai analisar o que você está mais preparada para fazer, qual que é o contexto que está acontecendo, se você consegue, por exemplo, parar um tempo para estudar para o concurso público, ou se você está zeradona, não tem nenhuma reserva financeira e não tem como parar, e você precisa engrenar já numa outra empresa e aí fazendo planos paralelos. Ou se você cansou mesmo, eu não aguento mais. Eu olhando para mim, olhando para dentro, eu vejo que não tem jeito. Eu tenho que abrir o meu próprio negócio. Quero tocar e eu já analisei aqui, já fiz o primeiro passo, sei que eu tenho condições de fazer isso. Então, você precisa analisar as opções. Agora, uma coisa que também é muito importante, analisar as opções dentro do contexto da mudança. E isso também traz clareza para você não se sabotar. Porque quando você fala, eu quero mudar de vida, quero mudar a minha vida, mas você quer mudar a sua vida em que aspecto? Ou você quer começar por qual aspecto? Porque mudar de vida pode ser tanta coisa. Aí você começa a analisar as suas opções. Aí nas suas opções tem mudar de cidade, viajar pelo mundo, fazer uma pós-graduação, casar, comprar uma bicicleta. Percebe que quando você envolve um monte de opções, isso não te dá clareza e só dificulta o seu processo de tomar a decisão? Na aula sobre organização, que você também vai encontrar aqui no canal, eu falo sobre isso, que é uma técnica lá da gestão de projetos, que eu falo para você separar as coisas em caixinhas. E quando você começa a colocar isso em prática, isso serve também para você tomar a decisão. Então, separa a caixinha das opções de mudar a sua vida financeira, de mudar a sua vida pessoal, de mudar a sua vida profissional, porque aí você tem clareza do que você vai decidir naquele momento. Nesse momento, Jaque, eu vou decidir sobre a minha vida profissional. Então, eu tenho essas três opções que eu te falei. Eu tenho encontrar uma outra empresa melhor, eu tenho fazer um concurso público e eu tenho empreender, abrir meu próprio negócio. Pronto! Uma vez que você decidiu sobre isso, planejou sobre o que você precisa fazer, implementou, aí você vai para uma outra caixinha.
Porque quando você mistura todas essas opções, você acaba não fazendo nada, porque você não tem clareza. Imagina o tanto de medo que vai rodear. Quando já tem medo para uma única caixinha, imagina para todas as caixinhas da sua vida. Então você está se ajudando. Você está se ajudando a não se auto-sabotar, dando clareza sobre o que você precisa decidir. Então, você já tem autoconhecimento, você tem conhecimento sobre o que você precisa fazer, você já decidiu em qual caixinha, quais são as suas opções, e aí sim você vai tomar a sua decisão. O outro ponto importante é você analisar os prós e os contras. Eu já falei em algum momento aqui dessa aula que a gente tem dificuldade de tomar decisão porque a gente sempre fica pensando que ela tem que dar certo, mas ela pode dar errado. Então, você precisa analisar prós, o que pode dar muito certo, o que pode ser muito bom se eu tomar essa decisão. Contras, o que pode dar muito errado, o que pode ser muito ruim se eu tomar essa decisão. E aí, com isso, você já tem uma lista de prós e contras que você pode, inclusive, analisar isso. Se esse contra aqui, que a gente chama de risco, né? Se esse risco aqui realmente acontecer, o que eu vou fazer? Aí, antes de acontecer, você já começa a pensar numa forma de planejar, de conseguir minimizar isso ou de eliminar esse risco. Tudo isso vai diminuir a sua incerteza. Quando você diminui a sua incerteza, você diminui o seu medo com relação à decisão. E quando você diminui o seu medo, você para de se auto-sabotar e o processo, o caminho fica livre para você decidir o que você quiser da sua vida. E até para a gente fechar, finalizar aqui a nossa aula, uma outra questão importante é você equilibrar as outras áreas. Eu falei aqui com você sobre a caixinha, escolher qual a área você vai tomar a decisão, mas você não pode deixar as outras áreas de fora. Esse é um erro que a gente acaba cometendo, porque a gente não pensa em como equilibrar as outras áreas quando a gente toma uma decisão e acaba focando todo o nosso tempo, toda a nossa energia naquilo ali que você decidiu fazer e todo o resto da vida continua acontecendo. Então é importante garantir, manter esse equilíbrio para que você tenha todo o contexto, todo o entorno da decisão favorável para você, ser uma coisa a menos para poder te atrapalhar ou te prejudicar. Imagina que você está fazendo uma viagem. Quando você toma uma decisão, você está fazendo uma viagem. Você entrou no carro com a sua família e você começou a fazer uma viagem por uma rodovia, sabe aquelas rodovias dos Estados Unidos, sei lá, Europa, que são imensas e são lindas, com paisagens lindas. Você está tão focado na decisão que você tomou de fazer a viagem, de chegar no destino, que você vai com pressa. Você não aprecia a paisagem, você não divide o momento com a família que está dentro do carro. Tudo que acontece ali dentro do carro só está servindo para te atrapalhar, está tirando o seu foco. E isso tudo acaba te atrapalhando, porque você está extremamente focada em chegar lá no destino. A vida é assim, a vida é essa viagem aí na autoestrada. Quando você decide por algo, a família, os filhos, a esposa, o esposo, o cachorro, o periquito, o papagaio, vai estar todo mundo dentro do carro com você. Todas as outras coisas vão continuar rodando. Então é importante você pensar em garantir esse equilíbrio para que você também entenda que tudo isso que você está enxergando como entrave, como dificuldade, pode ser ponto positivo para você. Você pode ter todas essas situações e essas pessoas como seus aliados. E aí você também utiliza isso para você, para o seu bem-estar, para você saber que você já decidiu o que você quer fazer e você está aproveitando a jornada. Isso é algo que eu acredito muito.
O fato de você entender o processo, acreditar no que você está fazendo e aproveitar a jornada também é uma forma muito importante de você não se sabotar no meio do caminho. Porque tomar decisão é só o primeiro passo, depois você tem toda a jornada para fazer essa decisão acontecer. Então pensa nisso, em como você vai fazer isso ser de forma mais leve, acontecer de forma mais satisfatória. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, é complexo, é muita coisa, é mudança, mas ele pode ser agradável e pode ser satisfatório. Então, em toda decisão que você tomar, aproveita a jornada, equilibra tudo que está ao seu redor, porque isso também vai facilitar muito para você. E para finalizar mesmo, por que é tão importante a gente tomar a decisão? Quando você toma uma decisão, quando você clareia na sua mente o que realmente você quer fazer, você clareia isso para todo o entorno. Você externaliza o seu objetivo, você externaliza o seu foco. E de alguma forma, tudo começa a colaborar com isso. O universo conspira, né? Você começa a encontrar pessoas, situações, empresas, dinheiro, enfim, tudo que você precisa vai acontecendo de uma forma que muitas vezes você não sabe nem explicar. Todos esses benefícios, todos esses recursos, eles já estão disponíveis para você. Não é que acontece um milagre e fala, nossa, agora ela decidiu, então vamos lá e vamos ajudar. É que essas questões estão todas aí. Todos esses recursos estão disponíveis. E uma vez que você decide sobre o que você quer fazer, você começa a focar e você direciona para encontrar todos esses recursos e toda essa abundância que está te esperando. Então a questão é, o que você precisa decidir? Por que você está sentindo tanto medo? Qual que é a questão que está por detrás disso? Se você já sabe aí qual é o passo a passo, se você conhece muito bem os seus valores, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e se você não conhece, você sabe o caminho para poder conhecer. Se você já sabe que você quer uma mudança, se você já sabe que isso vai ser bom para você, então só coloque em prática. Não toma uma decisão impulsiva, porque eu te contei aqui o caminho, te falei tudo que você precisa considerar. Mas colocando todos esses pontos aí em prática, toma a sua decisão. Que a partir do momento que você decidir, todo o universo vai conspirar. Todos os recursos que estão disponíveis para você vão chegar para você. E você vai começar a realizar colheitas aí que depois você vai pensar, tá vendo? Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu jamais teria chegado neste lugar que eu estou hoje. Então é isso que eu espero que você faça, que você utilize esse conteúdo, né? Coloque em prática, pensa, repensa, internaliza mesmo. O que você decidindo hoje faria uma diferença muito grande, muito significativa na sua vida. E eu te convido também a me seguir lá no Instagram, que lá eu falo muito sobre esses assuntos relacionados a projeto de vida, a mudança, a tomada de decisão, a autoconhecimento. Então, tudo isso vai te ajudar também a organizar aí essa tomada de decisão e a ter muito sucesso na sua vida, que é isso que eu desejo do fundo do meu coração para você. Mais uma vez, deixa o seu like aqui. Se você gostou dessa aula, toma essa decisão agora. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para você aproveitar o conteúdo. Compartilha essa aula com outras pessoas que você acha que também estão precisando aí de tomar alguma decisão. E eu agradeço mais uma vez por você estar aqui comigo até agora. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Um grande beijo para você.